Olá, boa noite a todas, todos e todes. Hoje estamos aqui para um debate especial, uma conversa com a nossa homenageada, Patrícia Ferreira Paraitiapi, e mediado pela Lorena Montenegro. Eu vou fazer a apresentação aqui da Lorena e deixo com ela para seguir com vocês, tá bom? Lorena Montenegro é crítica de cinema, roteirista, jornalista cultural e produtora de conteúdo, com mais de 18 anos de atuação na área. É uma Elvira, do coletivo Mulheres Críticas de Cinema, cursou produção audiovisual na PUC do Rio Grande do Sul e ministra oficinas e cursos sobre crítica, história e estética do cinema e vídeo, além de participar como júri e palestrante na Mostra Nacional do Sesc de Cinema, Festival Varilux de Cinema Francês, Mostra de Cinema e Direitos Humanos, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Amazônia Doc. Obrigada, Lorena. Deixo Patrícia aí em boas mãos para essa conversa muito especial sobre a filmografia de Patrícia. Obrigada. Até mais, gente. Boa conversa. Boa noite, tudo bom? Então, é com muita honra que eu participo, né, pela primeira vez do Festival Cabira de Cinema, que começa como um prêmio para incentivar as mulheres roteiristas cis e trans, indígenas, negras, brancas, amarelas desse país. E que é um festival, né, há relativamente pouco tempo, mas que já vem com muita potência, trazendo filmes muito importantes e trazendo, eu acredito, que uma homenagem muito justa para essa que está aqui conosco, né? Patrícia Mbia Guarani Ferreira. Patrícia, que assim já acompanha há algum tempo a carreira, né? Ela começa, na verdade, e aí, Patrícia, você pode me corrigir quando você quiser, se eu omitir alguma informação, né? Porque faz parte também. Mas a carreira da Patrícia começa em 2008, então já é uma cineasta, né? 15 anos de carreira. Já percorreu aí boa parte desse país, das aldeias desse país, né? Seja pelo Vídeo nas Aldeias, que é o projeto onde, de certa forma, tu começas, né? Nessa carreira de cineasta, a ter esse contato com o audiovisual, e também pelo fato de ser, além de realizadora, professora. E hoje também professora de cinema, né? De dar oficinas de cinema para outras, principalmente para outras mulheres indígenas, para trazer um pouco, né? Multiplicar um pouco. Eu imagino que esse teu olhar, esse teu conhecimento e possibilitar com que essas outras mulheres também criem seus próprios coletivos, contem suas próprias histórias. Patrícia, que nasceu na Argentina, em Misiones, e a gente vai ter uma convidada também especial participando daqui a pouquinho desse bate-papo, que é de lá, de Misiones, né? Da aldeia Tamanduá. E hoje ela está conversando com a gente, no caso a Patrícia, da aldeia Contiu em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem uma mostra de filmes para quem quiser conhecer a obra da Patrícia, além dessa conversa maravilhosa, eu acho que é uma coisa que é complementar, é assistir os 8 filmes que estão dentro da mostra especial, né, em homenagem à Patrícia no Festival Cabiria. Então, a gente tem algumas produções dentro do Vídeo nas Aldeias, algumas produções com o coletivo Mbia Guarani, tem um projeto muito incrível que foi dentro do IMS, Instituto Moreira Salles Convida, né, que, me corrija se eu estiver falando errada, Nhemongueta, é isso? Nhemongueta? Tá bom. Que é com a participação da Patrícia, da Michele Guarani, da Grace, né, e da Sofia, né, da Sofia Pinheiro, que vem a ser também co-diretora, né, Patrícia, no Teco Rachi, que vocês acabaram fazendo juntas, que é um filme que está circulando agora por vários festivais, né? Assim como Nova York, mais uma cidade. Que, por exemplo, eu tive a felicidade de, né, vê-lo inscrito num festival que eu também coordeno, que é as Amazonas do Cinema, e
selecionado, né, para participar da nossa mostra, da nossa primeira mostra de filmes realizados por mulheres, né, da Amazônia, que trazem esses olhares também, né, sobre a Amazônia, sobre a vivência indígena, sobre, enfim, sobre o que é ser um povo da floresta. E aí, então, sem me alongar mais, porque eu já me alonguei bastante, eu acho que aqui está todo mundo para ouvir a Patrícia falar, né, para falar um pouco desse teu cinema. Só uma observação, que o Nova York, mais uma cidade, é dirigido por ti, né, Patrícia, com o André Lopes e a Joana Brandão. A gente tem que, né, também falar o nome dos co-realizadores, dos cineastas, não pode omitir os créditos para ninguém. Então, eu te dou as boas-vindas, né? Um prazer estar aqui para a gente poder dialogar um pouco sobre os teus filmes, sobre essa importância do cinema indígena, não só pela representação, mas também por todas essas possibilidades e subjetividades, né, que estão presentes, assim, principalmente na tua produção. Tudo bem? Conta para a gente um pouco como é que é ser homenageada num festival de cinema com 15 anos de carreira. Boa noite, boa noite, Pamempe. É um prazer estar conversando aqui, né, na programação da Cabiria. É um momento importante, né, para mim, para todas as pessoas que trabalharam, né, com a gente, comigo. É uma alegria imensa dizer que, nossa, eu fui homenageada, né? É um trabalho que a gente vem realizando faz muito tempo, que muitas vezes ainda a gente se surpreende, né, com pouca visibilidade. Então, é um momento emocionante, né? Eu acho que para todos que trabalharam, né, nesses tempos, porque é uma homenagem à Patrícia, né, a Tchapã, mas que é um trabalho, né, que eu dedico a todos, principalmente para as mulheres que aqui estão na aldeia, né, e de várias outras aldeias que colaboraram com a gente para realizar os trabalhos. A maioria dos trabalhos são graças à colaboração das pessoas, né? Então, de certa forma, todos os trabalhos são na coletividade, né? Se não existisse o povo guarani, não existiria esses trabalhos, né, sobre os povos guarani. Se não existisse essas, né, principalmente as lideranças, né, que vão, né, para as aldeias que a gente não conhece, permitiram que a gente pudesse entrar nessas aldeias, né, onde às vezes a gente nem conhece as pessoas, mas que permitiram, né, para que seja possível esse trabalho nosso, né, e principalmente as mulheres que como mulher indígena, eu vou em busca dessas mulheres, né? Por mais que sejam os entrevistados, são a maioria dos documentários que a gente faz, são homens, né? Mas sempre procuro um cantinho, né? Para conversar com essas mulheres, em todas as aldeias que eu vou, né? Então, são elas que me receberam nessas aldeias. Então, principalmente agradeço, né? A essas mulheres, né? Por mais que não estejam na tela, né, falando das suas preocupações, mas que sempre passaram essa informação, esse conhecimento, né, fora e dentro das filmagens, né. Então, é um trabalho realmente que eu quero levar isso para diante, né, que as falas das pessoas mais velhas, principalmente, não somente para as pessoas de fora, mas também para as pessoas, né, indígenas, principalmente o meu povo, né, que através do nosso trabalho, que seja fortalecido, né, a nossa língua, principalmente o nosso modo de ver o mundo, né, então, que eu possa alcançar, né, através do meu olhar, através
do meu trabalho, né, que eu alcanço todas essas pessoas, né, que a gente fala muito que as pessoas que falam, né, que falam na frente da câmera, ela tem que ser sempre inspirado, né? Então, para que possam tocar os corações de quem está assistindo. Então, o nosso trabalho sempre é muito, o nosso foco ao longo desses anos de trabalho é levar sempre essas considerações, né? Os tempos do personagem, o tempo, a inspiração delas, né? Principalmente respeitar o tempo delas, então, para a gente poder fazer um bom trabalho, principalmente os mais velhos, não é qualquer hora que você tem que entrevistar, não é qualquer dia, né? Então, a gente vai aprendendo muitas coisas também ao longo desses trabalhos que a gente vai fazendo. Então, é um trabalho que a gente começou em 2008, eu principalmente, os outros meninos começaram, do coletivo, começaram a trabalhar com isso em 2007, né? E como a Lorena falou, eu trabalho como professora também, e então, naquela época eu já trabalhava e não tinha, aqui, naquele momento o tempo era outro, né? Principalmente quando se trabalha na escola, tem alguns, maioria das aldeias ainda são, os diretores são não indígenas, né, que né, você tem que cumprir os horários e tal, então muitas vezes eu principalmente, eu tive muita dificuldade para lidar com esses dois trabalhos, né, e até achei que isso poderia atrapalhar a minha carreira como professora, né, e como eu gostava também de fazer, né, ficar fazendo imagens e fazer imagens não é você ficar num lugar, né? Você tem que se movimentar, caminhar de um lugar para outro, né? Então, fazer a caminhada dos Guarani mesmo para fazer os trabalhos, né? Então, isso era uma coisa que no começo eu não conseguia lidar com isso, né? Porque isso me deixava bem aflita. Como é que eu faço, né? Como é que eu faço para que as pessoas pudessem entender que isso também é importante e que isso também faz parte da educação, né? Então, ao longo do tempo, eu fui conseguindo lidar isso com a escola e fazer o meu trabalho como cineasta, que também eu faço isso na escola, né, onde eu trabalho com as crianças, eu mostro os filmes, né, realizados pelos outros cineastas indígenas e também dos próprios, né, cineastas guarani que estão espalhados por aí, que são muito invisibilizados, né, pelas populações brasileiras. Então, imagina a gente que também já trabalha faz tempo e a gente ainda se surpreende com essa, né, que as pessoas não têm conhecimento, né? As pessoas muitos quando vê o filme e quando falam que a gente trabalha com filme há 15 anos e que a gente produz mais de 6, 7 documentários, e que as pessoas falam, né, não conhecia, né, não conheço o trabalho, gostaria de conhecer. Então isso é muito, né, estamos muito longe ainda de acabar esse trabalho, né, porque o objetivo é levar esses conhecimentos à nossa realidade para que a maior possível conheçam, né, principalmente para respeitar e diminuir esse preconceito que existe, né, muitos ainda. Então, e também como apoio, né, para as lideranças que estão aí sempre à frente, lutando pelas demarcações das terras. Então, é isso, o trabalho é um trabalho de formiguinha, como diz, mas que sempre está, né, caminhando, se movimentando, e é isso. Não, é um aprendizado, né, te ouvir falar, porque
eu tinha até feito umas anotações, né, umas perguntas, mas eu acho que, assim, essa conversa de certa forma, mais espontânea, mais solta, e aí tu falando muito desse teu processo, me parece até uma forma mais genuína, sabe, de ter essa interlocução, porque, do contrário, a gente tem um olhar, né, muito colonizante sobre as narrativas que não nos pertencem, né? E eu falo isso mesmo como uma mulher que nasceu na Amazônia, mas que é branca, que tem uma outra vivência, né? E que tem uma série de privilégios. Então, assim, eu acho que esse espaço desse silêncio e desse respeito de te ouvir falar e de entender o teu processo me é muito mais valioso do que, sabe, inquirir e, tipo, questionar algumas questões mais sobre estética. Mas eu acho que a gente pode também ir nesse sentido, Patrícia, né? Ou Iaxapi, que eu estava esquecendo o teu nome indígena, mas é tão bonito quanto, então acho que precisa ser ressaltado também, né? Até porque ressalta essa identidade também, que eu acho que é fundamental de ser preservada, como tu bem expressaste, por tudo que se vive hoje, né? E tudo que as populações, né? O teu povo, teus parentes estão passando com essa pandemia também, né? Sim, Porque se a gente está sofrendo, vocês estão sofrendo 5 vezes mais, né? Com essas doenças de branco, com todas essas dificuldades, né? Com o isolamento, né? Com a falta de recursos. Então, eu acho que é uma maneira realmente de demarcar artística e politicamente essa homenagem, né? Como eu falei, que é muito justa, e também para, né, trazer essa maior relevância, porque o teu trabalho, o trabalho da Grace, né, o trabalho da Priscila, da Michelle, eu não conheço tanto a Michelle, mas assim, conheci mais por esse diálogo de vocês também, já fiquei super curiosa para conhecer um pouco mais da obra dela, precisam ser reconhecidos, né? Precisam ser realmente trazidos para esse lugar de visibilidade. Eu conheci, por exemplo, o Tacumã, e nós ficamos super amigos, né? Que nós fomos jurados em Brasília, e caramba, ele tem filme premiado, sabe? E é uma voz super importante, como tu és da comunidade, né? Ali do Alto Xingu. E é pouco conhecido, é pouco reconhecido, então, assim, exatamente. precisa ser mais valorizado, sabe? Vocês precisam estar mais também em júris, em curadorias, sendo homenageados, tendo os filmes selecionados, mas também fazendo parte desse universo, né? Que é esse universo que realmente tem as estruturas, né? De poder. Então, assim, que, de certa forma, né, leva esse audiovisual brasileiro para fora do Brasil também, em movimento ali no Brasil. Então, só queria demarcar isso porque eu acho que também é fundamental, sabe? É fundamental ter esse grito que está muito silenciado também, expresso audiovisualmente, né? Com todas essas possibilidades que tu traz, por exemplo, que eu acho muito muito interessante na tua filmografia, assim, analisando tanto os filmes coletivos quanto os filmes que são mais, né, de certa forma, teus, né, da tua Sim. autoralidade individual, ou mesmo com a Sofia. Eu até parafrasei um pouco a Sofia aqui, né, no texto que é da tese dela, que ela fala um pouco do teu cinema e tudo, que tem muito essa questão de subverter mesmo essas ordens impostas, né? Isso que tu falou de, tipo, a imagem que a gente tem, né, dos indígenas é aquela imagem de 500 anos atrás, né? E isso precisa evoluir. Não é uma questão de aculturação, mas assim, as maneiras que vocês encontraram para sobreviver nesse mundo, né? Que é um mundo e é um país, principalmente, que foi colonizado como uma colônia de exploração, que dizimou sua população tradicional, né? Que trouxe escravos sequestrados para cá e que tem esse histórico que permanece de servidão e que olha, inclusive, para as populações e para as aldeias como não, olha, índio não pode ter celular, índio não pode ter isso. Por que que não pode? Por que que não pode também ter direito, sabe, a ter algumas facilidades na vida? Isso não é aculturação, né? Isso é uma apropriação realmente dessas ferramentas. E o cinema é uma dessas ferramentas, né? A câmera é uma dessas ferramentas. Então, dar uma câmera, não digo nem dar, porque é isso também, tirar um pouco quebrar essa chave do, por exemplo, Vídeo nas Aldeias, eu sei que é um projeto que não tem essa particularidade, mas eu acho que quem olha de fora às vezes pensa que tem essa relação do, eu vou ensinar, vou dar para eles fazerem, não, é muito mais um processo de troca, né? É uma coisa assim, olha, a gente, tipo, capacita para vocês criarem os coletivos, como já criaram, já existem há mais de uma década,
né, e construírem suas narrativas e trazerem realmente essa visão de quem está disputando, né? Como a própria Sofia falou, alteridade e narrativa, porque o que a gente vive hoje, ainda mais com as fake news, né, é uma guerra de narrativas. Então, tu ter os teus filmes, eu acho que tanto ter Kohashi, principalmente, né? Mas o próprio Nova York, ele faz uma provocação muito interessante para essa guinada da extrema-direita mundial, né? De como que muitas vezes olha a Amazônia como uma coisa simbólica, né? Ou mesmo as populações, e não se preocupa com as pessoas, né? Então, enfim, antes da gente chamar até para passar um trecho do Teco Hashi, né? Que eu acho que é muito interessante, até para isso despertar uma curiosidade em quem está nos ouvindo, de ir lá e assistir os teus filmes, que precisam ser realmente assistidos e divulgados, mas te perguntar um pouco sobre esses processos, assim, de como que tu pensas, né, no caso tanto do Ser Imperfeita, que são os trabalhos mais recentes, mas inclusive esse que tu vai mostrar também, apresentar para a gente hoje, que tu estás editando em finalização, como é que tu pensa um pouco essa questão dessa representação, né, indígena, somente dessa mulher indígena ou dessas lideranças indígenas nos teus filmes, e como é que tu une isso, por exemplo, a visão, né? Os teus filmes são muito contemplativos em relação à natureza, tem essa questão da cosmogonia indígena, mas de uma forma menos idealizada, mais materializada mesmo no dia a dia, e além desse lugar dessas mulheres dessa aldeia que são, né, que estão à frente de certa forma. Então, como é que tu pensa todos esses códigos, né? Todas essas coisas tu une para transformar nas tuas histórias? Conta um pouco pra gente. Esse processo, né, como tu bem falou, assim, esse processo a gente fala muito desse processo de dar, né, alguma coisa, porque dá uma... Só para começar a falar do meu filme, né, do meu projeto. Que por mais que tenha as instituições, né, que trabalham com os povos indígenas, muitas vezes são muito paternal, né? Então isso também às vezes é muito a gente fica muito conversando entre os alunos e principalmente os colegas, né, de coletiva, né, que a gente vê essa coisa de paternalização, né, das instituições. Muitas vezes, tal organização tal organização são representantes do povo, né? Por que nós próprios não podemos nos representar, né? Então, eu acho que só para falar um pouco desse começo, desse processo de oficina com o vídeo nas aldeias, né? Eu acho que para nós deu certo, porque realmente a gente começou a ter oficinas com esse vídeo nas aldeias, porque a gente já sabia que existia essa ONG na época, né? Que eles davam oficina para os outros povos indígenas e a gente via esse tipo de trabalho. Então, a partir do momento que eles vieram para cá, né, para dar uma oficina, eles ensinavam o básico e deixavam os meninos fazerem a imagem deles, né? Não importa se é uma flor, se é um cachorro, mas que eles pudessem captar, caçar o que eles estavam, né? Porque, de certa forma, era uma coisa que você queria expressar, mas que não tinha oportunidade, né? Mas é mais ou menos isso. Eu no começo eu senti essa necessidade de fazer qualquer coisa, imagens de galinha, porque é da minha convivência, né? Os cachorros, né? Estão ali no meu pé dormindo, né? Então eu acho que a gente leva essas imagens onde a gente estava fazendo e a gente assistia no telão, né? E a gente dava risada porque, né? Muitas vezes nós próprios da nossa própria imagem dava risada e
E só naquele momento que a gente mostrava essas imagens é que os que estavam fazendo, que são oficineiros, né, que era na época era o Ernesto e o Tiago, que até hoje a gente conversa, às vezes a gente tira as dúvidas, né, como amigos. E só naquele momento em que todo mundo assiste e que explica como é o enquadramento, como que funciona o cinema, como é, né? Então, eu acho que foi dessa forma que a gente entendeu na prática o que é cinema, né, ocidental. E aí, a partir disso, a gente vai partindo do nosso como nós entendemos, né? Como principalmente para explicar para as pessoas mais velhas como é fazer cinema, como é filmar. Então a gente teve esse trabalho também de transformar a câmera como mais um ouvido e mais um olho, né, do Guarani. Então, para que as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né, pudessem falar, né, sem essa, né, sem pensar que está uma câmera, né? Então ele está conversando com mais um Guarani, né? Então a gente teve esse trabalho, esse cuidado para que as Deixar à pessoas vontade, né? pudessem, Deixar a pessoa à vontade, sim. realmente. Então a partir disso a gente vai criando o nosso próprio olhar, né, deixando que a personagem fale, mostre. Então dificilmente a gente trabalha com tripé, né? Porque a maioria das pessoas falam fazendo alguma coisa, então não é que vão ficar, quando a entrevista fica ali na frente da câmera, sentadinha e falar, isso é muito A difícil. aldeia é viva, né, Patrícia? Vocês estão, Sim, tipo, sempre fazendo comida, circulando, exatamente. dançando. Então, a partir disso, para começar o meu trabalho com a minha mãe, né, que o nome do projeto é para Parareté, né, que é o nome da minha mãe em Guarani, que é que diz tudo nesse nome, né, que ela é uma mulher forte e ela é batalhadora, né? Então eu queria mostrar esse lado dela, como é ser mulher, né? Ser mulher forte, espiritual, trabalhadora, né? Porque muitas vezes quando a gente vai para apresentar os documentários, falavam como é ser mulher, o que é ser mulher, como é ser cineasta mulher, né? Porque muitas vezes quando a gente está aqui na aldeia, a gente não sente não pensa que você é uma cineasta mulher, né? Então é, mais ou menos a partir disso, a partir dessas perguntas, né, que eu comecei a pensar esse trabalho, para realizar esse trabalho com a minha mãe, na verdade, para representar as mulheres, né, Guarani principalmente, o que a minha mãe faz, todas as mulheres fazem, como viajar para a Argentina, como né, fazer a comida, como faz o canto, como cuida dos netos, né? São lideranças, todas as mulheres são lideranças. Então, eu vejo isso nas reuniões, todas as mulheres conversam, opinam, só que muitas vezes, quando saem da aldeia para ir né, reivindicar os direitos, quem vai são os homens. Eu acho que é mais para, não sei, talvez seja mais para proteção mesmo, talvez, ou as próprias mulheres não vão, mas não é que, né, eu nunca vi assim, para mim, você não pode ir porque você é mulher, não é por isso, às vezes a minha escolha, né, de não querer ir para esses lugares, que eu compreendo também, às vezes não é bom estar num lugar, né, na cidade principalmente, a gente passa muito preconceito, muitas coisas, tudo é vendido ali. Se quiser beber água, você tem que comprar, né? Se você for de carro para estacionar, você tem que pagar para estacionar. Então, tudo um quadradinho, tudo é vendido, né? Todas as pequenas coisas Então, se você não tiver dinheiro, não tem como sobreviver também na cidade. Então, a partir disso, eu fiz esse trabalho com a minha mãe. Eu tenho
várias imagens dela fazendo artesanato, fazendo comida, viajando, como é que a gente dribla na fronteira, né? Porque isso também todas as mulheres passamos quando a gente vai com os nossos filhos e um dos pais não vai, ou outras mulheres vão com os seus netos, não vão porque não tem autorização dos pais, né? No papel que para vocês tudo tem que ser, né, no papel, no escrito, comprovando, assinatura, todas essas coisas. Para a gente, não. A gente fala, levo a minha filha, vai com filha, você vai com a sua avó, né? Geralmente para cuidar, que o espírito, né? Tudo isso tem, essa caminhada tem a espiritualidade, né? Tudo a gente confia muito na espiritualidade, então a gente fala, sempre tem essa conversa, né? É bem... Isso não está muito descolado, né? É isso, é muito diferente da nossa visão, né? Na tua cultura, tudo está imbricado, né? Não existe muito essa separação entre o que é esse mundo Sim, material e o que é o mundo espiritual, né? Enfim, acho que a gente precisa conhecer mais, é isso. A gente precisa realmente sim, conhecer, respeitar, e eu acho que assistir os teus filmes, assistir os filmes de outros cineastas, né? A gente vai ter a Luz daqui a pouco participando aqui, que foi tua aluna, que é cineasta também. Eu acho que é fundamental para estar nesse lugar do, não, eu tenho muito a aprender, eu tenho que entender, né? E estão aproveitando para dar essa oportunidade para quem está nos ouvindo, está nos vendo, Patrícia. Eu queria chamar um trecho, então, do Teco Hashi agora, do Ser Imperfeita, uhum. tá? Mas antes eu queria te pedir para tu falar um pouco do processo desse filme, como é que foi fazer junto com a Sofia, né? Como é que é trabalhar com uma cineasta branca, né? Que é antropóloga, que tem uma ligação, mas ainda assim não é indígena. Então, como é que houve essa troca entre vocês e que desembocou nesse filme? Sim. Então, esse trabalho foi... Eu acho que também, desde sempre, nós, povos guaranis, sempre fomos gentis, né? Então, por isso também que aconteceu toda essa coisa de catequização, né? Dos padres jesuíticas, historicamente. Que a gente sempre, né? Deixamos que as pessoas façam, né? Deixamos que... porque a gente também acredita muito nessa questão de... Isso também a gente leva nas filmagens, porque o que tem que ser vai acontecer. Por isso, muitas vezes a gente quer gravar, né? Por exemplo, as cerimônias, os cantos sagrados, muitas vezes a gente grava e muitas vezes não sai o som, ou a gente perde a imagem, né? Então, às vezes a gente chega na conclusão de que isso não era, os espíritos não deixaram que isso a gente mostrasse para os não indígenas, né? Então, a gente leva isso também nos nossos trabalhos como realizadores. Então, a gente deixa, né? Não foi diferente com a Sofia, né? Ela começou a falar comigo pelo rede social e a primeira proposta era para fazer um videocarta, né? E como eu não conhecia ainda a Sofia naquele momento, eu falei para ela que comigo isso não ia funcionar, né? Que eu não conseguiria fazer imagens e mandar para ela, né? Sem, não sei, não fluiu essa proposta. E aí eu chamei para ela vir aqui na nossa aldeia para a gente se conhecer e conversar um pouco. Aí eu fui, ela veio, né? E falei com a minha família que estava vindo uma antropóloga e artista visual que ia ficar aqui em casa. Então, a minha família, a minha mãe principalmente, e eu naquela época estavam morando os meus dois irmãos. E, bom, ela veio, a gente recebeu ela
E a gente abordou vários temas, né, na discussão, só que muitas delas não foram filmadas, porque a gente, né, discutia na beira do fogo, muitas vezes a gente não conseguia pegar a tempo a câmera, e também quando não tem a gente não estava com a câmera e não fazíamos questão de correr atrás da câmera, então muitas ficaram fora das imagens, né, as conversas que a gente tive. E então ela veio com várias questões para a gente discutir. Muitas vezes eu, né, como mulher indígena, não concordava com muitas coisas que ela acreditava, e acredito que ela também, né, não concordava com as coisas que eu acredito. Então, muitas dessas conversas, acho que foi aprendizagem para nós duas, né? Respeitar e conviver com a diferença, que ao mesmo tempo é igual, né? Somos mulheres, a gente tem nossas preocupações e é isso, assim. Então, esse filme fluiu graças a essas conversas, a essas diferenças, né, que a gente tive, e muitas vezes a gente, né, ela bem disposta, né, a ouvir também. Eu acho que ela era mais, né, mais paciente que eu ainda. Claro, ela estava, né, aqui na nossa aldeia e, bom, ela veio. Eu achei ela corajosa ter vir aqui, ficar num lugar que ela nem nunca veio, né? Mas que ela aceitou esse desafio e veio, e a gente fez esse filme, Sim, sim. E o né? resultado, para além de Poucas ser, digamos, um conversas que a experimento. gente teve de gravações. Pode falar, Patrícia, que eu pensei que você tinha terminado, mas pode continuar. Você está falando das gravações? Ah, tá. Sim, e então essas gravações foram dessas conversas, né, que surgiu ao longo dessa visita da Sofia aqui na nossa aldeia e, bom, é isso. Entendi. Não, o que eu ia te dizer é que eu acho que mesmo que está fora do quadro, que não entra, de certa forma, esse discurso e essas diferenças entre vocês estão presentes. Patrícia? Ela caiu, eu acho, gente. Voltou? Então Voltei. pronto, é bom que dá para a Tinha gente caído. cortar, né? Que é gravado, menos mal. Não, então, o que eu estava falando é que eu acho que tudo isso que você falou, que por exemplo, o que está fora do filme, né, o que está fora da câmera, algumas discussões que vocês tiveram, as diferenças, mostram o quanto que é um filme que é realmente colaborativo entre duas pessoas, entre dois cineastas, não é um experimento social meramente, como tantos filmes etnográficos são, né? Que simplesmente Sim, você vai na aldeia, você tem a vivência e, tipo, e você meio que dá os comandos, né? Digo você, no caso, o cientista, o pesquisador. Então, lá, eu acho que, inclusive, tem esse lugar do incômodo, né? Que eu acho que é muito interessante, né? Em relação a ela estar nessa posição de estar desconstruindo algumas hipóteses, né? E tu sim, também ter, tipo, essa interlocutora, né? Que não pertence não é parente, não pertence ao teu universo, mas que ao mesmo tempo acho que o filme fala desse diálogo, né, entre vocês, sim, com todas as imperfeições, inclusive, com todos os ruídos, exatamente. as diferenças, né? Mas isso está lá, de certa forma. Então vamos chamar agora um trecho, que é um trecho que inclusive é um trecho com uma galinha, né? E eu queria então dar a oportunidade de vocês assistirem um pouquinho e depois a gente volta aqui com a Patrícia. Quero matar. Acho que eu nunca mais vou comer galinha na minha vida. Para! Johnny! Johnny, para! Você já viu alguém matar galinha? Já. Ah, então faz assim. Mas ela vai me bicar? Não. Segura ali no pescoço.
Assim, ó. Ou você corta ou você puxa o pescoço dela. Mas até para comer a gente tem que comer. Se não quiser matar, eu mato. Vou tentar uma vez, se não conseguir você Tá. mata. Não, ela não te bica. Assim? É... Isso. Puxa. Puxa ali mais pra cá. Que daí- Mas isso. sai, 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 linda. linda! Sim? É. Pô, Foi? com força. Tipo assim. Segura aqui. Bem aqui. Aqui. Sai, lindo! Bem aqui, ó. E tipo, aqui. Aí essa aqui tem que sair a cabeça. Não, deixa eu matar. Senão a galinha vai Pronto. ficar sofrendo. Daí não pode. Sai. Sai, linda. Sai. Então, esse é o Teco Hashi, Ser Imperfeita, né? Um trecho que eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco, minha Nossa Senhora, é isso que eu vou ver agora mesmo? Mas depois é isso, você entra naquela história, né? E principalmente, Patrícia, né? Nessa vivência, né? Nesse universo, que é o teu universo, que é um universo que foi, de certa forma, desnaturalizado pela gente, né? Por esse capitalismo selvagem, como tu falou, onde tudo é comércio, onde tudo é escambo, onde a gente já recebe essa galinha cheia de hormônio no supermercado, congelada, sem cabeça, mas assim, né? Olha o tipo de relação que a gente tem com a natureza e com o alimento, né? Que é completamente equivocado. Então, eu acho que o filme também traz essa questão, né? Traz meio que no imbricado ali, como se fosse, né, uma outra camada, mas também é um filme político, né? De reafirmar um pouco essas questões, esse lugar da experiência, né? De como tu pertence a um povo originário, tem uma relação muito distinta com a natureza, muito distinta com os animais, com os alimentos, né? E que a gente realmente perdeu. E aí, quando algumas pessoas olham e dizem, nossa, olha que barbaridade, mas não, isso é muito natural, né? Isso é uma coisa que a gente perdeu, na verdade, nesse processo, né? Digamos assim, se civilizar, né? Que civilização é essa, né? Sim, exatamente. E é isso, eu queria realmente desconstruir essa ideia de selvagem, né? Porque muitas vezes chamam a gente, né, os indígenas em geral, como selvagens na história, né? Então, o que é ser, né, civilizado, entre aspas? Porque não é diferente esse tratamento, né, com os animais. Principalmente você não é normal você ver esses criações de aves, principalmente para você consumir e comprar nas grandes supermercados. Então, é totalmente mais cruel do que você está vendo no Tecuati, né? Porque essas galinhas, principalmente as que a gente matou ali, né? A Sofia não conseguiu, é, é o nosso modo de nos alimentarmos, né? Porque pensar que a gente
né, consome, né, por exemplo, os frangos comprados, né, que, como a Lorena falou, vem cheio de hormônios, e muitas vezes isso muda o nosso modo de viver, porque hoje em dia as moças, né, começam a comer esse tipo de hormônio, né, com os frangos, e começam a menstruar mais cedo, né, começam a crescer mais rápido. Então, isso também muda o nosso modo de ver, esse modo de tratar, né, a saúde das meninas. Então, muitas vezes a gente fala desse processo de hormônio que vem, o que a gente compra do supermercado, isso é uma... Então, a gente sempre fala para as famílias, né, para que tem as suas próprias galinhas, né, para consumo, para ter ovos em casa, para ter, né? Então, também pensando por outro lado, é uma maneira de a gente equilibrar, né, a nossa saúde com a espiritualidade. Então, sei que também isso é uma imagem forte, porque também a gente... Mas não é porque a gente está judiando os animais, né? Então, é a nossa sobrevivência. E o que você compra no supermercado, na verdade, são animais mais sofridos, que se não fosse, né, pelos venenos consumidos, né, eles não estariam dessa forma, né? Que eles seriam desnutridos, de tantos sofrimentos que elas passam no onde estão, né, as galinhas desde pequenas estão numa caixa, né, comendo ração. Então eu acho que não é melhor, né? Acho que está sem voz, sem microfone. Vamos então só dar uma rebobinada agora. Não, e tem toda essa questão, né, de também, como você falou, aí essa galinha come ração, né, e não estou falando a galinha no caso da aldeia, que é, né, uma outra questão, mas assim, essa galinha que está lá sendo criada e está sofrendo, e esse sofrimento que passa para a gente, né, que a gente que vai consumir esse animal metabolizado, cheio de hormônio, cheio de agrotóxico, enfim, e vai adoecer, às vezes. Então, e aí esse animal está comendo o quê? Muitas vezes soja, que hoje é o que a gente principal é o que a gente mais exporta, né? Porque o Bolsonaro regrediu completamente esse país e os sojeiros estão acabando, inclusive, com reservas, né? Estão invadindo terras de reservas indígenas, extrativistas, agroextrativistas, e é uma calamidade que muita gente fecha os olhos, mas que assim é importante também, sabe, impor essas questões, mostrar que existem outras maneiras de fazer. Não existe só uma maneira que é a do agronegócio, sabe, do agropop que está, enfim, né, que é todo esse problema de desmatar e de destruir essa biodiversidade, de perseguir e matar os povos tradicionais, porque, né, isso precisa ser dito, vocês são perseguidos, as lideranças no campo são perseguidas, então isso precisa, né, ser posto também na mesa, né, de discussão, e não pode fingir que essas coisas não acontecem, porque agora elas acontecem com autorização, né, por esse governo fascista. Então, mas assim, para a gente dar até uma anuviada agora, de certa forma, passar agora um trecho do Parareté, né, da tua mãe, do filme que é sobre a tua mãe, que de certa forma, pelo que tu me explicou aqui, já estou super curiosa para ver, mas fala um pouco dessa experiência também, né, de ser mulher indígena. Então, eu queria que tu comentasses ele mais um pouquinho para a gente, antes de passar o trecho. E o trecho que a gente vai ver, pode falar um pouco sobre ele também. Esse, como eu falei no comecinho, né, é um trabalho que eu estou desenvolvendo com a minha mãe, né? Minha mãe e minha avó, né? E também minha filha,
que na época ela estava nessa fase de entrar, né, nesse processo de passar de criança para adulta, né? Então, São esse 4 processo é gerações de um longo... mulher. Sim. Então, esse processo estava... Eu, né, como mãe, estava um pouco também confundida, né, com esse processo, porque... né, e também queria entender esse processo de 4 gerações, né, o que é nesse momento, nessa idade, o que a minha avó fazia, né, e não somente nesse processo, mas em outros, né, que vai envolvendo a juventude. Então, e o que a minha mãe passou nesse momento, o que eu passei, e agora minha filha está totalmente diferente daquele processo que a minha mãe ou minha avó passou, né? Está num ambiente totalmente diferente. A vida dela é totalmente diferente do que a minha avó, né, na idade dela. Então, eu queria muito, me intrigava muito a falar dessas coisas que muitas vezes não dava, parece que bloqueia, né, algumas coisas. Então, pensando nessa coisa que eu quis fazer esse filme, esse trabalho com elas, com a minha mãe e minha avó, que me ensina muitas coisas, né? E porque na época, quando eu era mais nova, e quando estava nesse processo, eu estava com a minha avó, né? E ela que me ensinava coisas nesse momento. Então, eu queria também fazer isso com a minha filha. Na verdade, esse é o processo, né? Quando passa por esse processo, a criança tem que ficar com a avó. Claro, eu não tiro a responsabilidade, né, minha sobre minha filha, mas que também ela estava mais... tinha que ficar mais com a avó para que ela aprendesse, para que ela ensinasse as coisas de Como se fosse um rito. medicina. Isso, É isso. de todas, medicina, limpeza, tudo. Então, e também como eu trabalhava na escola, não ficava muito com ela, então dava um pouco de medo essa parte, né, esse processo dela estar passando de criança para adulta, né? Então eu queria fazer esse registro, né? Não somente isso, como eu falei, tem várias outras questões sobre espiritualidade que como que a gente vai, né, entendendo mais essa espiritualidade como Guarani, né, como mulher. Então, praticamente é isso. Trabalhar com elas é totalmente, né, gostoso, porque você vai ao mesmo tempo triste, né, porque você vê muita mudança, né, quando você olha para sua filha, mas que também é um processo natural, né, é natural que não seja, que a minha filha não seja a mesma, que não faça a mesma coisa que minha avó fazia, né, que isso também gera, de certa forma, um conflito entre minha mãe, minha avó com a minha filha, né? E, e eu estar entre meio, né, para conciliar isso, porque a minha filha Uhum. já tem esse negócio de querer andar na bicicleta, e a minha avó e a avó dela não quer deixar que ela ande de bicicleta, então eu tinha que, né, conciliar isso, tentar fazer com que chegue num acordo enfim, então eu por exemplo, nesse momento da bicicleta, tem essa coisa de discussão com a bicicleta, né? Que ela não pode, e eu comprei a bicicleta para ela. Então, é uma coisa que também gera, Um fica atrito. no meio dessas discussões. Uhum. É um longa ou é um curta? Qual que é? Você já pensou Essa, nisso, a duração dele? não, essa tem uma versão curta Tá, e eu quero fazer uma longa. bacana. Parece ser esse retrato realmente muito íntimo, né, Sim, Patrícia? Assim, da tua vivência, porque
tu te coloca, né, como personagem, tu tá atrás da câmera, conduzindo essa história com o teu olhar, mas ao mesmo tempo mediando essas relações. E o que seria do Sim, cinema se não fosse o conflito, né? Então, tipo, sim. esses conflitos geracionais aí entre as mulheres da tua família, nossa, deve ser realmente um filmão. Espero que a gente possa ver em breve. Enquanto a gente não pode É, ver ele inteiro, sim. vamos ver agora, então, um trecho do Parareté. Cecereruma pararete imbarete wa gigwa. Amongwe puma aeko piti angwa au piti nyaa heko hembie chaa ijape chakareko hae vae amongwe ore monyembo jaove amongwe ma ore monyembo jave. Angai tema viche membi nyengwe hagiro jaga na inyakanagwe. Amongwe aikwa cheje mba'e pandoroiporu veima mba'e paroiporu tiri ha'gui mba'e paromombarete tiriñóvae ore kuñangwe. Chema'ẽdu'a chechygókai peiatýre pyareve ñamandukuéri oichape'ỹre ha'gui chema'ẽdu'a vichemembyakãnaitýre. Então, esse foi o Parareté, né? Um trechinho só, para a gente, né, ficar aí já com o filme na cabeça, que a Patrícia deve estar lançando em breve. E, Patrícia, então agora a gente vai ter, para participar desse diálogo, né, que tá, nossa, uma conversa ótima, né, nessa noite, um pouco sobre a tua obra, a tua vivência, e trazer uma outra pessoa aqui, que foi tua aluna, né, numa das oficinas de realização audiovisual, e que agora é colega de trabalho, né? Ela é realizadora audiovisual, integrante do coletivo de cinema Arapial. Ela vive na comunidade, como eu falei aqui, de Tamanduá, nas Missões, onde tu nascestes, né, na Argentina, e atualmente, inclusive, está cursando cinema na Faculdade Missões, né, que é a FAI de UNAM. E é a Luz. Eu gostaria de chamar a Luz, então, Mibia Guarani, para participar dessa conversa com a gente. Buenas noches, Luz, bienvenida. Estamos acá, então, com... Gracias por aceptar a invitação para esta homenagem a Patrícia e a Chapi. Então, essa é a Luz, né, cineasta também. Ela é realizadora audiovisual, foi aluna da Patrícia numa oficina. Hoje elas são colegas de trabalho, de ofício, as duas trabalham com audiovisual, né? Luz, que é integrante do coletivo de cinema Arapial, e faz cinema aí na aldeia dela, né, na aldeia Tamanduá, em Misiones, na Argentina. E, inclusive, é estudante de cinema na Faculdade Misiones, né, na FAIT, UNAM. Sim. Então, conta um pouco pra gente, cuenta un poquito sobre la experiencia de hacer cine, de hacer películas en tu aldea, en Argentina, ese trabajo con Patrícia, que está muito próxima, né? Pertence, de certa forma, mesmo ao território. Cuenta como está sendo esse desenrolo desse trabalho, dessa profissão em tu vida. Bueno, buenas noches. Como dijeron, soy realizadora audiovisual en Buea Guaraní. Y bueno, todo empezó con un taller que se hizo acá en Tamanduá, un taller de cine. Por primera vez se hizo en una comunidad Buea Guaraní.
acá en Misiones, en Argentina. Nunca se había hecho. Entonces yo participé y me encantó todo como el lenguaje audiovisual y también como que nos encontramos mujeres y hombres como que de distintas comunidades que teníamos esa misma pasión de hacer cine. Y vinieron muchos jóvenes de distintas comunidades, no solo Tamanduá, sino de Misiones. Y la participación de Villas Aldeias, que es de Brasil, y ahí vinieron Patri y Ariel Parayopote, que es cineasta también, y Ernesto de Carvalho, que vinieron y nos dieron taller junto con con el equipo de Misiones acá. Entonces ahí aprendimos un montón de lenguaje audiovisual y se dio mucha importancia en la participación de las mujeres también. Entonces ahí empezó todo, como sería realmente ¿cómo se dice? El conocimiento de lo que es trabajar así en el mundo del cine. Y, y bueno, y ahí empecé a darme cuenta de que eso era lo que me gustaba y a partir de eso decidí estudiar en la Facultad de Cine de Audiovisual en Oberá Misiones, que es una universidad pública de acá de Misiones, Argentina. Y estoy estudiando para después ayudar al colectivo de cine Arapuaú para que en vez de contratar a alguien más o en vez de dar clase a otra persona, que yo, no sé, ayudar en herramientas y esas cosas al colectivo que tenemos en conjunto. Y creo que por ahora eso es lo que, para presentarme nomás. Gracias por estar acá com nós. Só um parêntese, a Luz falou do Ariel Ortega, né, Patrícia? Que é, inclusive, co-diretor da Patrícia num dos filmes da mostra, né, que é o Tava, a Casa de Pedra. Ariel também está circulando com um filme que é o Xandalu Jaguareté. Então, é um cineasta também que vale a pena conhecer um pouco da produção dele, né, que também surge aí com essa leva, com essa turma, nessa boa turma que se forma no Vídeo das Aldeias e que hoje está multiplicando Brasil afora. Patrícia, queria te pedir, então, depois, né, da Luz contar um pouco para a gente essa vivência, e imagino que ela seja bem jovem, né? Fala um pouco como é que foi ir para Misiones, né? Levar um pouco de audiovisual, desse desarrollo para eles, né? Para criarem seus próprios coletivos. Como é que foi esse trabalho lá? Que bom estar com a Luz, né, para poder falar sobre isso, né, sobre a formação do coletivo dela, que também não deixa de ser o coletivo, né, da gente, de todo mundo daqui, né. Esse processo da oficina, né, que aconteceu em Tamanduá já foi falado tanto tempo, né, pelo Ariel, pelo Ernesto, desde que a gente começou a trabalhar desde que a gente criou o coletivo, né, aqui na aldeia Coenju. Esse foi sempre o nosso objetivo, né, o objetivo do coletivo, levar adiante, né, esse aprendizado para que outros jovens, né, pudessem aprender e realizar seus próprios filmes, né? Então, não é um trabalho fácil, porque requer muito recursos, né, para a gente se locomover daqui e trabalhar com grupos de jovens que, particularmente nesse curso, né, nessa oficina, teve
os jovens, como disse a Luz, né, que são jovens muito interessados, né, de várias comunidades, que acho que foi mais de 20 alunos, né, nessa oficina, que teve grande participação das mulheres, né, das meninas. Então, isso foi maravilhoso, porque o objetivo sempre foi essa, que principalmente as mulheres, né, como eu falei, eu acho que por natureza, que somos mais tímidas, então muitos fazem poucas mulheres no cinema. Então, isso foi uma das grandes vitórias, né, como realizadores e como oficineiros, né, que a gente conseguiu envolver muitas mulheres, né, meninas como a Luz, a irmã dela, que é a Luíde, né, a Carla, né, todos, se eu nomeasse, iria, né, ficar longa. Mas que são as meninas que realmente estavam interessadas, né, fazer parte do coletivo. E também os meninos, né, que como eu falei também, que para a gente não existe muito essa diferença de ser menino e menina, então não existia essa diferença grande assim de trabalho, de estar ali entre mulheres e homens fazendo oficina, eram de igual para igual. Então eu acho que foi uma importante iniciativa, né, claro, com a colaboração das equipes de missões que trabalhavam com audiovisual também, né? Um grande parceiro que foi o Axel, né, de missões, que nos ajudou muito a que fosse, né, que saísse essa oficina, né, com esses jovens na Argentina, inclusive na aldeia da Luz, que é Tamanduá, que é acesso meio difícil, né? E mesmo assim, os meninos que faziam parte dessa oficina faziam questão de ir com seu próprio dinheiro, né, da passagem, e eles próprios, né, juntavam algumas coisas para levar para merenda, essas coisas, né, são muito organizados. Então, eu acho que no começo, acho que graças a esse interesse dos jovens que deu para concretizar essa oficina, né? Então, fico muito feliz de fazer parte e acompanhar esse processo do coletivo, né, do Arapiaú, que eu acho que a Luz, que sempre está muito ativa, né, nesse processo, e com todos, né, sempre muito bem dividido, né, às vezes que a Luz que tem mais conexão, né, com a internet, então ela sempre fica nessa função de levar informação, né? Então eu acho que é isso. Perfecto. Y Luz, ¿cuántos años tienes? Que es una curiosidad mía. ¿A cuánto tiempo Arapiu existe? ¿Cuántas producciones ustedes ya realizaron? O sea, tengo 20 años, en octubre cumplí 20 años. Y el colectivo Arapuac se formó en 2017, en agosto, y hace 3 años que estamos, o sea, desde que se formó el colectivo. Y, y bueno, en el primer taller de una semana se grabó un montón de material acá en Tamanduá por distintos jóvenes. Todas las cámaras que conseguimos fueron prestadas también. Eso nadie, o sea, no teníamos nada, pero se consiguieron notebooks, teles prestadas, incluso de la comunidad, para poder realizar todos los procesos. Y ahí surgió el primer corto que realizamos, que se llama Una semilla de Arapuac, sería un semenchi de Arapuac. Y el nombre significa, o sea, es muy sagrado el nombre porque en agosto justo se cumplía 1 año del fallecimiento de nuestro abuelo de Tamanduá, Dionisio Duarte, Veraguachú.
y justo era un año en agosto. Y también en agosto se empieza el proceso del Año Nuevo Arapueu, como dicen en simples palabras, Año Nuevo Mbea, pero no es tan así, son nuevos ciclos donde crecen todas las siembras, cuando se empieza a plantar, cuando se genera todo un nuevo ciclo. Entonces fue para nosotros los jóvenes fue un nuevo ciclo de aprendizaje y de ahí surgió una semilla que es el corto y nuestro colectivo. Por eso una semilla de Arapueu, porque justo empezó todo en ese proceso de Arapueu. Entonces se llamó el colectivo de cine Arapueu y el primer corto se llama Una semilla de Arapueu, que fue una semilla que iniciamos, que tenemos que cuidar para que crezca. Muy simbólico. Y bueno, Apenas después, semente. sí, Lo sí. siento, puede continuar. No, que sí, sí que a partir de eso surgió el primer corto. Después de eso surgieron varias más. Cortos de video celular, como 5 por ahí que están en YouTube. Después el segundo corto, que se llama Uireguameme, que habla de territorio, la importancia de la tierra en nuestra cultura, la importancia de las tierras demarcadas y todo eso habla en el segundo corto que presentamos. Eso era. Luz, como é canal de YouTube? Vamos colocar aqui no chat, mas só para saber como que chama o canal. É Arapiau? O canal do YouTube? Colectivo, sí, colectivo de cine Arapueu. Este Varios é compañeros subieron, pero no hay todavía. Ok. Bom, acompanhe então as produções do Arapiau. E, Luz, como é para tu ter que realizar o cine em la faculdade e no coletivo? É muito diferente de fazer cine sola? Como te sientes? Sí, es muy diferente porque primero acá en Tamanduá cuando se hizo se respetó los tiempos de nuestra cultura, que es más tranquilo, sin presiones y dejar que fluya, que entendernos primero nosotros, cada integrante, expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos y después realizar los trabajos, concentrarnos y siempre una charla como de buenas palabras. Y ahí empezar todos los días y eso, pero en la facultad soy la única. Algunos no pudieron seguir por temas porque es muy difícil salir de la comunidad y adaptarse a a una ciudad donde no podés expresarte en tu idioma, entonces es muy difícil. Y también en lo económico y un montón de cosas más. Pero en mi facultad, por ejemplo, hay presiones, hay fechas, sí o sí tenés que aprender algo en determinado tiempo, entonces como que uno se siente media presionada, pero tampoco, como es la facultad de arte, tampoco es tan Sí, sí. como sería tan cuadrada, no es. Entonces me siento cómoda dentro de todo, pero lo más difícil es el idioma, porque tenés que pensar. Sí. E você traz uma outra mirada para a faculdade. Y ¿Sí? es muy difícil, pero sí, ¿Me oyes? y sí otra ¿Sí? mirada, porque voy de un mundo totalmente diferente y bueno, es medio complicado, pero se puede. Con esfuerzo y con la ayuda de la familia, de todo se puede. Sim, sim. Pois eu penso que para a faculdade é muito importante, né, Patrícia? Ter luz, ter esta mirada, uma mirada muito única, muito própria dentro da faculdade. Bueno,
Luz, ¿estás acá? ¿Estás aí? Ok. Bueno, e neste momento estamos perto do fim da nossa conversa, que está muito, muito bueno, muito maravilhosa. Já estou falando em portunhol, mas é isso. E aí eu queria abrir agora a possibilidade de ouvir vocês duas, né, sem eu estar intermediando. Então, Patrícia, se você quiser fazer uma pergunta para a Luz ou então um comentário. Luz, você tem na vontade de perguntar para Patrícia, de falar de um filme, de cine dela, alguma coisa que te gusta muchísimo? Pode falar. Antes de falar um pouco com a Luz, quer dizer, é para a Luz também, né? Mas eu acho que o que a Luz tocou é muito importante, né? Também sobre a faculdade, né? Onde ela faz, que de certa forma é um espaço diferente, né? Por mais que seja, a gente aprende, né? O arte, né? No Ocidente é totalmente diferente da gente, né? Então, ao longo desse processo de trabalhar com cinema, é um aprendizado, né? Tanto para a gente, tanto para os não indígenas, mas eu acho que é muito mais difícil para os não índios se adaptarem o nosso modo de ver, né? O nosso modo de olhar, né? Sobre cinema. Então, muitas vezes somos criticados também, né? Nos festivais, principalmente, né? Quando a gente concorre né? Não somente nesses espaços, mas também é bom falar sobre isso, porque muitas vezes a gente faz esse cinema, né? Como também uma ferramenta de luta, né? Então, a gente realmente a gente trabalha sem muito recurso, porque é necessário. Então, muitas vezes esses trabalhos feitos por não somente pelo nosso coletivo, mas também pelos outros cineastas indígenas, fazem isso com o que tem, né? Com o que aparece, né? Não é um recurso grande, mas que a gente consegue fazer um bom trabalho, né? E muitas vezes não vê além dessas imagens, né? Como é que a gente conseguiu fazer? Porque é um trabalho ao mesmo tempo gostoso, mas que também é difícil. Como eu falei, que a gente se movimenta muito para realizar esses documentários, a gente vai e faz, às vezes a gente nem tem recurso, mas a gente vai porque tem que fazer, né? E muitas vezes são criticados, falta a imagem, poderia ser tido melhor, ou poderia ser dessa forma, né? Ou falta estética, ou né? Mas é um trabalho que a gente faz porque através do nosso olhar, né? Muitas vezes eu vejo nas imagens que foram feitas pelos cineastas não indígenas, o que forçam muito são estéticas, né? Estéticas, tem que ser poético, tem que ser, mas o nosso filme, o nosso documentário são estético, poético, naturalmente. A gente não pensa, por exemplo, eu não penso quando eu faço imagens, né? Vou fazer essa imagem porque vai ficar bonita, esse pôr do sol, esse canto vai ficar bonito, é porque apareceu no filme, né? Espontâneo. Tudo que aparece espontâneo, por mais que seja uma linda imagem estético por natureza, né? Uma espécie de pedagogia, vezes, né, cultural, sim, até uma maneira de enxergar as coisas sem, né, essa necessidade de elaborar muito em cima, né? Porque já é o que é, né?
Uhum. Então, eu acho que a importância, né, da luz estar nesse espaço, né, como Guarani, né, um povo Guarani, que eu acho que temos que ocupar esses espaços, né, como a luz está ocupando, entender esse processo também de ambas partes, né, que eu tenho certeza que para a luz o que ela está aprendendo nessa faculdade, ela vai trazer e ao mesmo tempo não vai ocupar todos esses aprendizados, mas que vai ocupar, vai usar o que ela tá, né? O que ela é né? Na essência, o que ela tem, né? Como mulher, como Guarani. Então, só para puxar a conversa para a Luz, né? Que como vê essa linguagem de cinema com a nossa linguagem, né? Como a gente faz, né, esse cinema, como que ela vê se existe muita diferença ou não, né? Só para falar um pouco desse processo mesmo, como, né? Porque para mim essa diferença realmente a estética é muito forçada, eu vejo, né? E é isso, porque muitas já me perguntaram, né, na apresentação se aquela imagem foi de propósito e muitas vezes não, né? Que a gente totalmente apareceu porque estava, né, nesse momento. Luiz, compreendeu bem? Siguiendo, sí, sí. Ok. No, que compartimos en realidad porque hablamos mucho de eso también, siempre con el colectivo todo, cómo nos manejamos nosotros y cómo se manejan los no indígenas. Em, Como que sé bien cómo funciona, o sea, es solamente salir de la zona, de mi zona y aprender cómo ellos se manejan y cómo piensan, cómo hacen las cosas, volver acá y repensar, ¿no? O sea, decir qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve de ese aprendizaje. Porque nosotros ya tenemos mucho conocimiento, solo que lo importante es también conocer el otro, como para saber. Y es cierto lo de la estética, eso porque este año recién aprendimos, por ejemplo, sobre la importancia de la estética, por ejemplo, eso estudié. Y yo como que me sorprendo que es todo planeado. O sea, no sabía que había que planear todo, cómo va a ser el producto final de un producto audiovisual. Y nosotros no planeamos eso, sino que planeamos grabar determinada escena, pero no planeamos qué cuadros, cómo va a quedar bien, como dijo Patrick, sino sentir la energía de la persona que vamos a grabar o sentir el momento y, y poder capturar lo que uno en ese momento está sintiendo y uno encuentra cómo grabar y ahí se graba, no fue planeado, sino que se graba como a uno en ese momento le como que ve como que graba la importancia entonces de la persona que está hablando o del momento que se está filmando, como que no se planea, sino que se graba nomás como esa energía, te da inspiración para poner dónde va a ir la cámara, tu mirada, o sea, en ese momento vos pones tu mirada eh, en la cámara, como no planeaste, sino que tenés esa mirada en ese momento. Y así surgió también el corto Arapueu, una semilla de Arapueu, que también la misma cosa nos preguntaba cómo hicimos, cómo pensamos, si habíamos planeado, si eso y eso solo les importa eso, si no les importa el contenido que tenía ese producto audiovisual que hablaba de las tierras, de los derechos de nosotros los Muya Guaraní, la importancia de poner nuestra mirada, o sea, ser
filmes, o sea, videos a través de nuestra propia mirada, eso como que fue el mensaje, pero algunos miran más en cómo realizamos el video. Y eso no es bueno porque más allá de la imagen, todo se tiene que tener en cuenta el mensaje que deja. Tu mirada está muito sencilla Y a tua eso, própria identidade, sim? Me ouves? sí, Tu mirada está muito sí, sencilla a tua identidade. Pensou que para certas pessoas não é fácil de compreender, pero es isso, es muy potente, es un otro tipo del cine, no es un cine que tiene que ser el cine que todos conocen, ¿no? Es un sí, cine muy autoral, muy propio, que precisa ser reconocido. Luz, ¿qué pensas acerca de Patricia en nuestro festival, en esta muestra de filmes? Está siendo reconocida. ¿Piensas que es importante para cineastas indígenas mujeres? sí, obviamente me alegro mucho, estoy muy feliz por ella, porque nos representa a todas, al pueblo Muya Guaraní, a las mujeres Muya Guaraní, y es un logro más del pueblo Muya Guaraní, de los pueblos indígenas, y es muy importante el espacio que ella misma se ganó, sería porque o sea, me alegro mucho y que, que más, que más mujeres y más personas podamos lograr ser reconocidas y reconocidos. Y, y bueno, creo que es muy importante y cómo ella se siente, ¿no? O sea, seguro nos va a compartir mucho y veo mucha profundidad en sus contenidos y nos identifica a todas. Por supuesto. Bom, quero agradecer a vocês duas por essa conversa. Aprendi muito, ouvindo vocês. Acho que é fundamental para quem está nos vendo, nos ouvindo no YouTube, conhecer o cinema que vocês duas fazem, né? O cinema que é feito por muitas e muitas mulheres por Brasil, Argentina, Sul-América, América do Sul, América Latina, por las aldeias. Então, queria pedir, Patrícia, e te agradecer muitíssimo, Luz. Graças por todo. Pedir para a Patrícia fazer uma saudação final. Patrícia, muito obrigada. Qual que é o recado que você quer deixar, assim, para esse momento, né? O que significa fazer cinema e resistir, né? Com todas as adversidades, mas continuar fazendo a tua arte, o teu olhar, que é muito precioso, e de certa forma que renova, né? E que dá essa autenticidade que é muito própria dos povos originários, né? E da arte feita pelos indígenas há tanto e tanto tempo. Pode falar. Agradecer esse espaço, né? E como eu havia dito mais cedo, né? Que essa homenagem é para todas as mulheres, para todos os povos, né? Que trabalham com cinema, né? E é um espaço importante, né? A ser conquistado por mais mulheres, né? Por mais indígenas, né? Que conquistem esses espaços, que eu sei que é muito difícil, né? Mas o trabalho em si mostra muito a diversidade, né, do povo brasileiro, né? E quais são suas origens, né? Para chamar de brasileiros, né? Então, eu acho que é importante esses espaços e continuar com esse trabalho, né? Mudar esse olhar e não ficar somente nesse olhar de cinema ocidental, porque o nosso trabalho com cinema por nós indígenas, né, seja mulher, homens, né, trabalhando,
é justamente para mudar esse tipo de olhar, né? Para que também ouçam a gente, né? Como o que temos a dizer principalmente para os não indígenas, porque a gente faz cinemas para isso, né? Para levar esses nossos cosmovisões, né? Para que possamos nos respeitar, né? Respeitar as diferenças, né? E para que a gente continue, né? Com esse arte maravilhosa de todo mundo, que quem gosta de arte, que continue fazendo, porque a arte faz diferença, né? Então, a arte educa, né? Para quem, principalmente a arte indígena, não somente filmes, mas que também existem por aí artistas, né? Que são pintores, que são músicos, né? Que são educadores, né? Então, se souber ouvir e olhar, vão aprender muito. Porque para nós, indígenas, a gente tem que ver com o coração, né? E ouvir com o coração. Então, isso para a gente é muito importante. Então, o trabalho que a gente desenvolve é sempre isso, né? Ouvir os nossos personagens com o coração. Então, essas pessoas que assistem, que ouçam também com o coração, né? Para poder compreender um pouquinho do que temos a dizer através do nosso olhar, através da nossa fala. Obrigada. Patrícia, obrigada a você, assim, por esse encontro, né, nessa noite. Obrigada pelo cinema que você faz, espero que você continue fazendo durante muito tempo, né, que reverbera, como a gente já viu aqui hoje, né, no coletivo da Luz, né, no Arapial, no próprio fazer, né, da Luz, que hoje está, além de estudando cinema, fazendo cinema na nossa aldeia. E eu acho que o recado de descolonizar olhares, né, é a tônica desse nosso encontro, muito, muito importante, muito potente, muito bonito, muito feminino. Bom, eu sou Lorena Montenegro, eu agradeço profundamente para quem está até esse momento nos ouvindo, nos vendo, participando no chat. E o Festival Cabiria vai até o dia 29 de novembro. Marília Nogueira, conta um pouco para a gente o que ainda tem aí pela frente. E queria aproveitar para fazer um agradecimento também para a Vânia Matos, que é outra pessoa fundamental no festival, para a Andréa Caos, né, que foi muito importante, nos ajudou aqui nessa produção, nesse contato com Patrícia, com Luz, né? Então, é isso. Eu sou Helena Montenegro, eu fico muito grata por ter participado desse encontro hoje. E até a próxima. Marília? Olá. Vocês estão me vendo? Ainda não, né? Sim, estamos vendo e ouvindo. Uai, eu não me vejo. Apareci. Gente, que debate, que lindo, que conversa. Eu fiquei até um pouco emocionada aí nesse final. Foi muito bonito. Oh. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Luz, Lorena. Bom, tenho até que me voltar aqui para a terra. Dá uma esticada. Toca no coração mesmo, né? É isso que a Patrícia e a Luz querem e foi isso que elas conseguiram. Bom, nesse fim de debate, vou deixar aqui alguns agradecimentos e dicas da programação. Galera, acessem a filmografia da Patrícia, que está inteira lá no site www.cabiria.com.br. São 11 filmes que são disponíveis até o final do festival, no dia 29, tá? E atente às estreias na plataforma Videocamp dos longas Portunhol, de Thaís Fernandes, e um filme de verão, de Jô Cefati. Amanhã, às 10h30, não percam no youtube.com, Cabiria Festival, o painel que reunirá iniciativas do Brasil, Alemanha, Argentina e França para debater a igualdade e a diversidade no audiovisual. Muito obrigada. Aproveitem a programação. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Luz, Lorena, muito contente de ter vocês aqui hoje. De nada. Tchau, tchau. Graças, obrigada.